7h07, pauta número 2. O Procurador-Geral de Justiça entrou com uma ação no órgão especial do Tribunal de Justiça, cobrando, na verdade, esclarecimentos sobre a função de agentes políticos da Casa Legislativa Estadual. A peça proposta pelo órgão ministerial cobra a regulamentação do trabalho dos chamados agentes políticos da Assembleia Legislativa. Essas pessoas são assessores e secretários dos parlamentares que cumprem expediente externo, ou seja, são servidores que não dão expediente na sede da Assembleia em Curitiba, mas em escritórios políticos espalhados por todo o Paraná. Segundo o Ministério Público, o atual modelo que rege os agentes políticos peca pela pouca transparência. Em um dos trechos da ação direta de inconstitucionalidade, o órgão ressalta que a prática atual dificulta a fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho na medida em que não se exigem demonstrativos das atividades efetivamente realizadas pelos servidores e menos ainda o cumprimento de metas ou índices de produtividade. Na peça, o Ministério Público ainda ressalta que não se opõe à nomeação dos agentes políticos, mas vê a necessidade de regulamentar o trabalho desses servidores. Na ação, o Ministério Público ainda reivindica algumas medidas para aperfeiçoamento da legislação que trata sobre estes cargos. Entre elas, o órgão cobra a definição de parâmetros mínimos e padronizados de quantidade de trabalho a ser realizado, a definição de um percentual máximo de servidores trabalhando fora do gabinete e a divulgação ampla do local de trabalho destes assessores. O Jornal da Manhã entrou em contato com a Assembleia Legislativa para saber se a Casa iria se manifestar sobre a ação proposta pelo Ministério Público, porém, até o momento, não obtivemos retorno. Esses cargos aí é o seguinte, sabe aquele funcionário que o deputado contrata, comissionado, né, cargo de confiança, e que não precisa bater ponto? É isso. Ele não precisa bater ponto, ele está contratado lá, é uma relação da pessoa com o deputado que o contratou e ele trabalha conforme o deputado considera importante. Nem para Curitiba ele precisa vir, caso seja do interior, porque ele trabalha nas chamadas bases, nos escritórios avançados e essa conversa toda. Agora eu faço uma pergunta para você. Imagina uma empresa privada, amigo, uma empresa privada que tem que funcionar, que tem que ter ali as pessoas trabalhando, produzindo para ela existir, né? A existência de uma empresa depende do trabalho das pessoas que compõem ela. E aí o chefe fala o seguinte, ó, não precisa bater ponto, não precisa nem vir aqui, né? Vamos trabalhar aqui por produtividade, enfim, e tá tudo certo. Qual é a chance da empresa dar certo? Você vai dizer para mim, Mark, há empresas modernas, o Google lá trabalha mais ou menos nesse modelo, né? Essas grandes big techs. Mas será que é assim mesmo? Sem qualquer tipo de comprovação de um trabalho realizado? É isso que o Ministério Público está dizendo. E eu concordo com a peça que fala o seguinte, ó, a gente sabe que precisa de gente no interior do estado trabalhando para o deputado, tá certo. Mas será que não tem que aumentar a fiscalização e a comprovação de que essas pessoas estão realmente trabalhando? Sabe por que tem que fazer isso? Porque senão na nossa cabeça fica uma interrogação, tá? Uma interrogação. Como a gente ouve muito caso de rachadinha por aí, de funcionário fantasma, então a gente tem que ter a certeza que isso não existe. Então é importante que os deputados tenham aí critérios e tenham aí ferramentas que comprovem que eles não fazem nada disso. Então, esse pedido MP, na verdade, ele protege a própria instituição Assembleia, que vai poder dizer com todas as letras que ali não tem ninguém fazendo nada de errado. Olha, quem não tem nada a esconder não se preocupa com transparência. Então esse tipo de medida que o MP está cobrando, né, que o judiciário quer acompanhar, ele está prevendo o seguinte, olha, precisamos de transparência e precisamos principalmente para entender quais são os critérios utilizados, o que você precisa cobrar dessas pessoas, inclusive para aqueles eleitores, aquelas pessoas que estão ali na base, onde, né, esses funcionários devem acompanhar o trabalho, devem estar ali exercendo suas funções, eles saibam, opa, então aqui o fulano de tal é comissionado, ele está ali dando esse tipo de expediente, está dando aquele outro tipo de expediente, se eu precisar de alguma atenção do Legislativo Estadual, é essa pessoa que eu devo procurar. Inclusive, para que as pessoas tenham essa clareza de quanto do dinheiro delas, Mark, está indo para lá. Porque você tem uma reserva, inclusive, do orçamento do Estado que vai para a Assembleia e o principal gasto ali da Assembleia é com o pessoal. Principalmente para essa parte de assessoramento, produção de leis e tudo mais. Então as pessoas elas têm absolutamente o direito
de saber e poder cobrar. Você citou o caso de algumas Big Techs, mas elas têm às vezes esse sistema de home office, tem um sistema de produtividade, mas as metas são absolutamente claras, não só para aquela chefia imediata, mas também para os acionistas. Nesse caso, quando a gente fala do poder político, você tem ali, eventualmente, o deputado, que é o chefe direto, mas quem são os principais acionistas, aqueles que pagam a conta e recebem ou não o benefício do trabalho dessas pessoas, é o povo paranaense e como, né, seus acionistas e chefes têm todo o direito de saber como esse dinheiro está sendo utilizado. E mais que isso, eles são servidores públicos, mesmo comissionados. Então eles servem ao público. As pessoas têm que saber onde achá-los, Pedroso. Se eu quiser acessar o serviço dele, se tiver no escopo dele fazer aquilo, né, ao público, ele tem que fazer. E eu tenho que saber onde ele está, que hora ele trabalha e como eu posso acessar o serviço. Porque ele está ali nomeado pelo deputado? Está. Mas ele é um servidor do público. Então tem que servir a todos os paranaenses que pagam impostos. Então é importante que a população saiba o que aquela pessoa que ela está pagando está fazendo realmente e se também pode utilizar os seus serviços dentro do escopo que ele foi contratado. 7h13.